Os irmãos, por favor, tomem os vossos lugares. Meus queridos irmãos, nós começamos uma série que nominamos Sonhos, Sonhos, Sonhos. E hoje nós vamos encerrar esta série. É a 10ª mensagem desta série. E eu coloquei como título nesta mensagem, uma pergunta. Porque depois de receber a instrução do Espírito Santo sobre um tema tão importante para as nossas vidas, nós podemos responder esta pergunta. Qual é o seu sonho? Nós vamos ler a Escritura, primeiramente, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 20 e 21. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler na tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a questão nesta noite não é mais se você vai sonhar ou não vai sonhar, porque todos podem e todos devem sonhar e todos sonham. Embora temos que reconhecer que nesta longa estrada da vida, alguns desistem dos seus sonhos. Acham que o tempo passou, não aconteceu e deixam os seus sonhos para trás. Eu creio que o Espírito Santo me motivou para pregar esta mensagem, para que nós possamos ter uma decisão. Cada um de nós individualmente. Se você vai agir e partir para cima da realização do seu sonho, ou se você vai se lembrar onde o seu sonho foi deixado para trás, abandonado, fazer o caminho de volta e retomar o seu sonho e partir para a sua realização. Há um versículo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que nos manda lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O Senhor Jesus, em uma das suas primeiras reuniões com seus discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 21, registra
que Jesus disse. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu tenho um sonho, um propósito, eu tenho uma missão. Eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Assim como Jesus, você tem que estar disposto a morrer pelo seu sonho. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11 e versículo 13, fala de homens e mulheres que não desistiram dos seus sonhos. Alguns alcançaram, outros não alcançaram. Esses que não alcançaram não foi por falta de fé, porque eles estão na galeria dos heróis da fé. O texto diz que aqueles que não alcançaram, eles viram de longe e saudaram. E num dado momento, eles passaram a tocha para outros. E no tempo certo, aqueles sonhos, aquelas promessas se concretizaram, tornaram realidade. Não há algo que Deus tenha colocado em um coração humano que aquilo não seja realizado. Pode ser que todos os projetos que Deus colocou no meu coração eu não realize, mas eu tenho plena convicção de que eles serão realizados. Porque a tocha vai ser passada para outro, e esse meu sucessor realizará este sonho de Deus. Ele não ficará sem ser realizado na face da terra, no meio da igreja. Eu tenho um sonho no meu coração. Eu até já tinha desistido dele, diante das condições adversas. Mas depois que eu comecei a pregar esta série, o Espírito Santo reacendeu este sonho no meu coração. E agora eu estou disposto a morrer por ele. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, estes homens e mulheres do capítulo 11 são exemplos para nós de perseverança, de confiança, e a história deles é uma inspiração para nós. E nós devemos olhar a história daqueles e daquelas que pela fé, pela paciência, pela persistência, alcançaram todas as promessas e imitá-los. Agora hoje, o que o Espírito Santo está nos perguntando é: qual é o seu sonho? Então, se em algum momento você desistiu do seu sonho, como eu fiz há uns 25 anos atrás, vá atrás deles e não pare de procurá-lo e de persegui-lo,
até encontrá-lo, ou encontrá-los no plural, se forem muitos sonhos, porque esses sonhos são seus, e Deus não os repassou para outra pessoa. Esse sonho que Deus me deu há uns 20 e tantos anos atrás, é incrível, que é uma coisa tão importante para o reino de Deus, mas Deus não repassou ele para outra pessoa. Eu fico até com vergonha de Deus, de não ter repassado esse sonho para outra pessoa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Deus está dizendo: no dia que você precisou, eu te ouvi. No dia que você precisou, eu estava lá. Quando todos viraram as costas para você, eu estava lá, eu te ajudei. Eu revelei o meu segredo para você. Agora, depois de Deus ter revelado o segredo dele para você, você vai deixar o segredo de Deus jogado por aí? Desprezado? Essa é a pergunta. Os nossos sonhos, irmãos, vêm de 3 fontes primárias principais. Em primeiro lugar, os nossos sonhos vêm de Deus. Ele é a fonte primária dos nossos sonhos. O salmista Davi diz no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Há uma tradução que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda em substância líquida. Uma outra tradução diz: os teus olhos viram o meu embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles existia. O salmista está dizendo que Deus projetou todos os dias da nossa vida. Ele está dizendo que Deus escreveu a nossa biografia por antecipação, e Deus escreveu de forma pormenorizada, detalhada, dia após dia. Um capítulo para cada dia. Eu gosto de chamar isso de plano perfeito. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12 e versículo 2, chamou de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele diz que nós precisamos preparar as nossas mentes. Nós precisamos submeter as nossas mentes a um processo de renovação para poder compreender esse plano, recepcionar esse plano e realizar esse plano. Tem que ter uma cabeça nova, uma mente renovada, porque Jesus disse que ninguém coloca vinho novo em cabeça velha. Odres velho
só ideias velhas. Odres novos, vinho novo, ideias novas. É um pacote, irmãos, com sonhos de Deus. E nós não podemos passar pela vida, envelhecer e morrer, sem descobrir essa coletânea de sonhos de Deus para nós. O rei Salomão escreveu em Provérbios capítulo 25 e versículo 2, que é direito de Deus ocultar certas coisas, e que é direito do rei, ele estava falando dele, é direito meu, procurar, descobrir, acessar essas coisas de Deus. Nós temos o direito de conhecer o plano que Deus elaborou para as nossas vidas. É um plano que está escondido, mas não é escondido é escondido para. Nós temos o direito de tentar descobrir este pacote, esta coletânea dos sonhos de Deus para nós. Agora, quem nos ajuda nisso a descobrir é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda a acessar os sonhos de Deus para nós. Ande com o Espírito Santo. Fique perto do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Não deixa o Espírito Santo se entristecer com alguma coisa que você fale, com alguma coisa que você olhe. Vamos ficar todo mundo amiguinhos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ajudar a acessar os sonhos de Deus para nós. Em um lapso de tempo que você nem imagina, o Espírito Santo vai revelar os sonhos de Deus para você. Oh, glória a Deus. Como Ele vai revelar? Eu não sei a forma, mas sei que vai. Amém? E você vai poder acessar os sonhos de Deus para você. Eu vou acessar. E você vai acessar? Oh, glória a Deus. Em segundo lugar, irmãos, os sonhos são gerados em nosso interior como um subproduto de ser cheios do Espírito Santo. Pela boca do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus disse: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Meus queridos irmãos, quando esta profecia estava prestes para se cumprir, Jesus disse em Atos capítulo 1 e versículo 8 o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria,
e até os confins da terra. Objetivo principal de ser cheio do Espírito Santo: ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Porém, além de ser testemunha de Jesus, a profecia trouxe outros objetivos que não foram anulados pela palavra de Jesus. Podemos chamar de objetivos acessórios, que são profecias, sonhos e visões. Sonhos e visões como um subproduto do derramamento do Espírito Santo ou do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visões. Em terceiro lugar, irmãos, como fonte primária dos nossos sonhos, nós vamos mencionar sonhos como um pensamento de nosso coração. Provérbios capítulo 16 e versículo 1 diz que o coração humano pode fazer planos. Todos nós somos livres para fazer planos. Há pessoas que abrem mão de fazer planos. Não! Nós temos o direito de fazer planos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todo ser humano, seja ele novo, velho, tem o direito de pensar, tem o direito de planejar diferentes planos e projetos para as diferentes etapas da sua vida. Nós somos mortais, mas Deus deu o direito de fazermos planos para as nossas vidas. E esse é o típico direito de dupla face, cara e coroa. Direitos e deveres. Porque em Lucas capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus ressaltou a importância do planejamento. É um direito, mas é também um dever. Ele disse: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? É o tipo de coisa que não deve ser feito de pé. Não é comendo um lanche de pé que nós vamos planejar alguma coisa. Pelo menos Jesus falou aqui que é sentado. Tem que sentar. Primeiro, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, meus amados irmãos, nós temos o direito de preparar o nosso plano. E nós temos também o dever de preparar
o nosso plano e apresentá-lo diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está o meu plano, aqui está o meu projeto. Obviamente, do homem são as conjecturas, a preparação do coração, o planejamento. E do Senhor vem a resposta. Mas nós temos o direito de fazer o nosso plano e falar: Senhor, aqui está o meu plano. Abençoa o meu plano. Ajuda-me na realização deste plano. Dá-me as estratégias. Dá-me, Senhor, sabedoria, oportunidades, infraestrutura para que eu realize esse plano. E o salmista, no Salmo 37, versículo 4, ele diz: deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor, ou que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele vai conceder, Ele vai dar o que o seu coração deseja. Obviamente, se o nosso plano, ele não está na contramão daquilo que diz a palavra de Deus. Obviamente, se o nosso plano não está na contramão do projeto de Deus para a nossa vida, Ele vai conceder, irmãos. Era Deus que projetou isso daí? Não. Eu pensei, eu desejei, eu conjecturei no meu coração, nasceu isso do meu coração, e o Senhor vai conceder. Então, se o seu objetivo é aumentar a chance de você ser uma pessoa bem-sucedida no seu casamento, mesmo que seja um novo casamento, de ter uma família estruturada, salva, abençoada, chegar em casa, está todo mundo profetizando, os meninos e as meninas, todos eles profetizando. Se o seu objetivo for ter uma carreira profissional de sucesso, ter êxito nos seus empreendimentos, do tipo, colocou a mão vira ouro, e tudo o que fizer será bem sucedido. As bênçãos te perseguem. Eu ouvi falar de um irmão que ele tinha a síndrome, como pessoas que têm, como chama aquela doença? Que a pessoa tem mania de ser perseguido. Como que é o nome? Como? Não, não é pânico, não. Como? Esquizofrenia. Que você vai andando assim e parece que tem alguém atrás de você. E a pessoa chega em casa, vai olhar debaixo da cama para ver se não tem alguém debaixo da cama. Alguém dentro do guarda-roupa. Esse irmão, ele tinha mania de achar que estava sendo perseguido pelas bênçãos do Senhor. Onde ele ia, as bênçãos do Senhor perseguiam ele. Ele procurava se esconder e olha a bênção do Senhor atrás dele. Se você quer ser uma pessoa com êxito em todos os seus empreendimentos, você colocou a mão vira ouro,
Você abriu, todo mundo compra. Outro faz propaganda, mas os clientes entram na sua loja. Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu vim aqui nessa loja. Olha, eu estou achando que aqui nós temos esse tipo de bênção. Porque aquele casal que está ali, faça assim, por favor. Vocês dois. Não, vocês. Fica de pé, por favor. Esse casal, pode olhar para trás. É aquele lá. Não é aquele lá. Eles foram convidados para ir numa outra igreja. E eles entraram aqui. Depois vieram uma segunda vez. Só depois que eles foram descobrir que não era a igreja que eles foram convidados. Só que aí já era tarde demais. Muito obrigado, tá? O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Então é fundamental você planejar o futuro, definindo os seus objetivos, definindo os principais passos para alcançá-lo, para concretizar os seus sonhos. O planejamento é necessário. Não é falta de fé em Deus, não. Não. Pelo contrário. Jesus era uma pessoa muito organizada. Ele ia fazer uma festa. Ele pedia para os seus discípulos ir lá, organizar tudo, preparar o lugar, comprar comida. Enfim, Jesus era muito organizado. Uma mente semelhante à mente de Cristo, uma mente influenciada pelo Espírito Santo, é uma mente organizada. As irmãs do círculo de oração, quando for fazer visita numa casa e tiver tudo desorganizado, as irmãs já ficam espertas que essa visitada precisa de libertação. Uma coisa jogada para lá, outra coisa jogada para cá, precisa de libertação. Porque Jesus é muito organizado. Quando ele ressuscitou, ele pegou o lençol, dobrou e deixou dobradinho. Quando entraram lá, o lençol estava dobrado. Ele não fez como alguns que ressuscitam todo dia, empurra lá com os pés o lençol, cobertor, e depois alguém que se vire para dobrar o lençol e o cobertor. Não. Jesus dobrou, deixou tudo lá organizadinho. Ele arruma a cama, irmã? Arruma, né? Ah, tá. Senão, nós já íamos dar uma repreensão nele. Que sorte, hein, rapaz, que você teve hoje, hein? Irmã, você está falando a verdade, né? Meus queridos irmãos, ser uma pessoa organizada, planejar o futuro, definir, é super importante. Obviamente, nós damos liberdade ao Espírito Santo. Nós não somos pessoas inflexíveis. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Seja para nos ajudar a descobrir os sonhos de Deus para nós. Seja para produzir sonhos que jamais teríamos a ousadia de sonhar esses sonhos. Seja para elaborar os nossos sonhos de maneira inteligente. Agora, quando você está aberto ao Espírito Santo,
Isso significa que você está aberto ao inesperado, ao imprevisível, ao inexplicável, ao inimaginável, ao incontrolável e ao sobrenatural. Porque o Espírito Santo nos leva a ter sonhos na categoria de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, eu quero dizer, se o seu sonho não lhe causa algum desconforto, se as pessoas que estão perto de você, elas não acham que você está um pouco fora da realidade, possivelmente esse sonho é um sonho apenas, um sonho natural. Porque um sonho, daqueles sonhos do Salmo 139, versículo 16, que Deus escreveu, os sonhos produzidos pelo Espírito Santo, eles são sonhos na categoria de sonhos sobrenaturais. Obviamente, um sonho natural é um sonho louvável. E às vezes a pessoa é otimista, ela é ousada, ela é até atrevida, mas ainda está na categoria de sonho natural. E nós precisamos ir para os sonhos sobrenaturais. Vamos ver agora como se constrói um sonho. Em primeiro lugar, o processo de um sonho. Os sonhos são também um processo, irmãos. Não existe sonho instantâneo. Deus não vai tirar você do sonho e de repente do sonho à realização. Há um processo. Os filhos de Israel sonharam em viver na terra prometida. Havia uma promessa, havia um sonho, porém a única maneira de entrar na terra prometida era atravessando o deserto. A concretização do seu sonho, ele passa por um processo. E é preciso fé. Assim como eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, não tinha uma placa de sinalização. Você não vai encontrar uma placa indicativa de distância como você encontra nas rodovias. Eu até coloquei no nosso versículo uma placa da distância de Brasília. Então, meus amados irmãos, é preciso saber que há um processo para que você chegue até o sonho. O segundo ponto, meus amados irmãos, é o progresso do sonho. O seu sonho não evoluirá. O seu sonho nunca progredirá, a não ser que você aplique energia, a não ser que você siga persistentemente, a não ser que você se esforce. E esforçar-se é fazer mais do que sempre fez. É fazer mais do que pode. É orar como nunca orou. É jejuar como nunca jejuou. É buscar como nunca buscou. É estudar como nunca estudou. Eu quero passar num concurso e eu estou orando. Muito bem, ora, mas estude 12 horas sem se levantar. Levanta para comer, enfim, mas fica lá, estudando. Estuda 12 horas. Estuda 14 horas por dia.
Estuda sem parar. No concurso que eu falei para os irmãos, por 2 vezes eu tirei 2 semanas para estudar. Dia e noite sem parar. Você dormia? Dormia. Mas a hora que eu acordava, eu estudava até ter sono novamente. E dormia outra vez, dormia de dia, dormia de dia. Estudei 2 semanas, uma semana para uma fase e outra semana para outra fase. Eu fui para um lugar onde não tinha ninguém para conversar, onde não tinha celular, nem internet, nem nada, e fiquei só estudando, dia e noite estudando. Eu quero ver se você, com a bênção do Senhor e com o seu esforço, se você não passa. Eu falo português errado. Ué, é só pegar e estudar. Gramática. Eu não falo inglês. Ora, é só estudar. Eu quero saber. Se não estudar. Eu até, quando eu era jovem, eu comprei um curso. Como aprender inglês dormindo. Gostoso, né? Você dorme, outro dia você acorda falando inglês. Não, irmãos. A menos que você se esforce, você tem que proteger o seu sonho, alimentar o seu sonho. Há um exemplo na Bíblia, irmãos, muito impressionante, que é de Caleb, em Josué capítulo 14, versículo 7. Ele diz: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, há 45 anos atrás, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Olha, irmãos, eu sinceramente, eu amo esse espírito de Caleb. Isso se tornou possível na vida dele por causa do processo. Obviamente, ele ficou vagando por 40 anos no deserto, esperando que o último murmurador morresse. Porque Deus não permite que murmuradores entrem na terra da promessa. Há famílias que só vão entrar na terra da promessa quando o último murmurador daquela família morrer. Josué capítulo 14, versículo 13, diz que Josué o abençoou e deu a ele a cidade de Hebrom para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que haviam perseverado em seguir o Deus de Israel. Nós também temos a vida de José, uma série de eventos, mas o sonho de José foi realizado. Estamos falando de sonhos dados por Deus que honram o nome do Senhor. Em terceiro
E último lugar, irmãos, a promessa de um sonho. Promessa é uma garantia de que algo específico será realizado. Nós temos a promessa. Eu volto para Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Deus tem um sonho para você, e esse sonho poderá ser revelado. Eu vou apenas mencionar 3 coisas. Quando Deus revelar o seu sonho para você, você deve se lembrar delas. Primeira, os sonhos são específicos, não são gerais, são pessoais e não públicos. Deus não dará o seu sonho para outra pessoa. Ele o dará apenas para você mesmo. Segunda, os sonhos geralmente estão fora daquilo que é esperado. Muitas vezes, o seu sonho fará com que as pessoas digam: eu não acredito que você está falando isso. Você está brincando. Você está fora da realidade. Você tem que se lembrar de que isso é a opinião de outras pessoas. E você não precisa ter o ok de outras pessoas, a concordância de outras pessoas, para realizar um sonho que Deus lhe deu. Em terceiro lugar, os seus sonhos podem separar você de outras pessoas, porque os sonhadores, eles são sempre minoria. Os sonhadores assumem o risco de ser um sonhador e ter a censura das pessoas que estão mais próximas dele. Os sonhos nos separam daquelas pessoas que estão sempre com um guarda-chuva, que estão sempre esperando a chuva chegar. É preciso estar consciente, irmãos, de que aqueles que andam pela vista são mais numerosos do que aqueles que andam pela fé. Eu termino como eu comecei. Qual é o seu sonho? Sobre o que você sonha? O que Deus colocou em seu coração que ainda não existe. Você nunca vai conseguir superar, por mais ousado, por mais atrevido que você seja, por mais fé que você tenha, você nunca vai conseguir superar os sonhos de Deus para você. É por isso que Paulo escreveu, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu termino dizendo, pegue o espírito de Caleb, assuma a coragem de Caleb, o espírito de Caleb, e suba e vá conquistar a sua montanha. Amém, irmãos? Ó Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de poder debruçar sobre este tema nestas 10 mensagens que o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar mergulhados. Quero te louvar pelas 8 mensagens que eu preguei, pelas 2 mensagens pregadas pelo teu servo, o pastor Jeremias, pela inspiração que o Senhor nos deu
e pelo privilégio de fazer esta comunicação para a tua igreja, dentro desse processo maravilhoso que o Espírito Santo está realizando aqui na terra com a noiva do Cordeiro, preparando a igreja para grandes eventos na terra e para grandes eventos nos céus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que receberam esta palavra. Quero pedir que as tuas palavras fiquem, Senhor, cravejadas em nossos corações, escritas de maneira indelével, norteando os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso interior. As nossas palavras próprias sejam esquecidas, mas aquelas que vieram do teu trono, que elas se tornem palavras residentes, em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a pessoas que precisam voltar, fazer o caminho de volta. Ajuda, Senhor, a que se lembrem onde perderam, onde desistiram, onde pararam, para que comecem, Senhor, um novo tempo, com a confiança de que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, em nome de Jesus.